Gente, aqui no capítulo 17 a gente vai responder a seguinte pergunta. De onde, não, como surgiu o universo? Existem várias crenças, mas aqui em física, no nono, a gente vai partir da teoria. O que é teoria, Cauane? É algo que pode ser que seja verdade. Mas tem que ser comprovado. Nós já temos vários indícios que isso pode ser verdade, mas ainda nós não sabemos. Isso é uma teoria, correto? A teoria do Big Bang é aceita cientificamente como o modo que o universo surgiu, mas ainda é uma teoria, correto? Na verdade, a ciência estuda a todo vapor para descobrir isso que eu falei no vídeo passado, de onde que nós viemos e para onde que nós vamos, correto? Nós como universo. Quem fala muito sobre isso no seu livro, que chama Uma Breve História do Tempo, é o Stephen Hawking. Eu gosto muito desse livro. Você lembra? Eu já te mostrei esse livro que eu tava lendo? Foi o menino do terceiro ano que me emprestou, o Gabriel, terceiro ano. Ele me emprestou esse livro, Uma Breve História do Tempo. Ele fala muito bem sobre isso. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês, que está aí, é sobre a lei de Hubble. Você vai ler todo esse capítulo, correto? Depois disso. E vocês... Deixa eu ver aqui exatamente onde que tá. Na introdução desse capítulo, ele vai te falar o que é o universo e ele vai te falar sobre o universo expansão, que é 1.1. Isso foi uma teoria não. Isso foi comprovado por A mais B, por Thomas Hubble, que sim, o universo ele está se expandindo. Como? Ele percebeu que uma galáxia, ela afasta uma da outra a todo momento. O Sol, a cada ano que passa, a cada milhão de anos que passa, a Terra e o Sol ficam cada vez um mais longe do que o outro. Isso acontece com todos os astros. Ou seja, o universo está expandindo, ele cresce a cada dia mais. Aí eu te pergunto, o universo não é infinito? Como que algo infinito expande? Cri-cri, né? A gente fala cri-cri. Vai crescer infinito? Mas o que acontece é que a cada hora que passa, um astro está se afastando logo do outro. Aí deixa eu ler aqui pra você, ó. Bem no comecinho da página 157, tem essa explicação aqui pra você. Ó. Eu falei Thomas Hubble, mas é Edwin Thomas Hobbes, que é um filósofo inglês, eu confundi. Outro astrofísico chamado Edwin Hubble também investigou o comportamento do universo e concluiu que as galáxias estão se afastando uma das outras e que aquelas mais distantes estavam se afastando de nós com mais velocidade. Essa lei ficou conhecida como a Lei de Hubble e compactua com a conclusão que o universo está em expansão. Lá no 1.2 temos um capítulo que chama um módulo que chama A Origem de Tudo, das partículas, as galáxias e planetas. Depois que você lê esse módulo, eu quero que você entenda como que substâncias químicas como hélio, lítio, nitrogênio, oxigênio, carbono foram capazes de criar planetas, foram capazes de sintetizar e criar estrelas. Leiam com atenção, leiam com amor que vocês vão entender. Por quê, Chu? Quando eu falo pra vocês, assim, ó, que é 1.2.1, a formação das estrelas e das galáxias. Aí eu falo pra você, Cauane, estrela é nada mais, nada menos do que poeira. Você já leu algo sobre isso? Estrela é poeira. Poeira, a estrela explode, ela vira poeira, ela não é nada. Mas além disso, eu posso ler aqui pra você? Olha só. As teorias supõem que os primeiros átomos de hidrogênio e hélio se juntaram a uma nuvem de gás, originando-se as primeiras galáxias a condensar matéria em certas regiões do espaço, devido à flutuação de densidade no espaço primordial. Não era necessariamente isso que eu queria ouvir, mas vamos lá. O número de galáxias obtido por meio de observação no universo é limitado, são cerca de 200 bilhões. Os cientistas estimam que esse número corresponda a apenas 10% do número total de galáxias existentes, ou seja, 2 trilhões. O número de galáxias que nós, seres humanos, conseguimos observar até hoje, Cauane, foram só 200 bilhões de galáxias só, pouquinho. Por quê? Porque estima-se que tenha bem mais, estima-se que tenha
2 trilhões, olha só. Triste, né? A gente só conseguir enxergar 200 bilhões de galáxias. Eu acho meio triste, você acha? Eu também acho. Cada galáxia contém aproximadamente 200 bilhões de estrelas. Observe a seguir a imagem de uma galáxia espiral, correto? Aí tem aquele pontinho lá aqui embaixo, aqui, ó. Aqui tá o sistema solar. Aí eu quero que você fala. Nos braços espirais existem muitas estrelas jovens e quantidade de gás e poeira. Cara, foi uma parada que eu aprendi, que eu gravei, que estrela não é simplesmente é poeira de gás, hélio e hidrogênio. Só isso. Aí a gente vai falar sobre a origem da Terra. Eu não quero ler, eu quero falar a minha concepção de Pedro Henrique como pessoa da Terra. Cientificamente falando, e a gente pode até colocar, eu até falo assim, quando nós ativamos o nosso lado o nosso lado humano para falar, a gente fala assim, só pode ter sido Deus, o Deus que você acredita, não, nem entra em religião até, só pode ser algo místico até, porque a Terra, ela é muito coincidência, a Terra ela é uma coincidência muito, 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 muito perfeita, porque são infinitos fatores, correto? Como posição, o jeito que ela rotaciona, a localização dela, a localização da Lua, a localização de Júpiter, a localização do Sol, sabe? Os elementos que se condensaram, que se fundiram, que se sintetizaram para formar todas as suas regiões, todos esses fatores trabalhando paralelamente e ora juntos, deram à Terra a capacidade de ter vida. Se não fosse uma dessas, a gente não ia conseguir ter. As leis da física são fantásticas. E quem obtém essa lei em suas mãos é mais fantástico ainda. Você compreende isso? Leiam esse capítulo, que é esse módulo que é 1.3, que chama A Origem da Terra e das Primeiras Células, que vocês vão entender isso bem. Lá em geografia, quando a gente estuda sobre a Terra, a gente vai estudar que a Terra nem sempre foi habitada, correto? A gente pegou uma época que a Terra era muito quente, correto? Acredita-se que foi antes, que como eu falei pra você, que o universo está sempre em expansão, acredita-se que há bilhões e bilhões de anos a Terra ela é um pouco mais próxima do Sol, que tornava a Terra muito, muito quente, correto? E como ela foi se afastando, ela tem as propriedades perfeitas para ter vida, e acredita que daqui a bilhões e bilhões de anos a Terra ela se afaste mais do Sol ainda, fazendo com que ela se torne inabitável por ser muito, muito fria, por estar toda congelada. E nós já tivemos uma era do gelo antes, né? Que a Terra era toda congelada. A gente tem um filme que retrata muito bem a Era do Gelo, que tem o nome de A Era do Gelo. Que foram a época onde que vários animais gigantes foram extintos. Animais gigantes mesmo. A gente tem 4 que o filme trata muito bem, que é o mamute, que é o tigre de sabre. E como que é o nome do Ed? Que fala... sabe o personagem principal? Aquele... Você sabe que bicho que é aquele, né? Ele é principal. É sim, mas sabe o que eu tô falando? Mas ele é principal, não. Tá. Quem que é o principal? O mamute. É o Ed. Sabe o que? Você sabe que animal que ele é? Ele é uma... Hã? O nome? O nome do animal. Ó, o Murphy eu esqueci o nome dele, gente. O Diego é o tigre dente de sabre. Aí tem o Murphy, que é o leão. Eu tô inventando nome que eu realmente não sei. Leão não, o mamute. E o outro? Ele é uma preguiça gigante. Você sabe disso, não sabe? Preguiça gigante? Ele é uma preguiça gigante. Existia. Sabe o bicho preguiça? Aquela um pouco antes da Era do Gelo existiam-se preguiças gigantes. Até a Terra sofreu várias transformações. Parece até que foi um organismo vivo, criando-se novas espécies, fazendo com que outras entrassem em extinção para que ela fique num equilíbrio perfeito. Que
hoje ela existe. Criando-se monumentos, isso vocês vão estudar em geografia, criando-se rochas, o Corcovado, a Urca, aquilo foi criado em bilhões e bilhões de anos. O Grand Canyon é uma placa tectônica que se colidiu e criou ali fazendo com que a Terra... E criou-se aquele Grand Canyon nos Estados Unidos que é maravilhoso. A própria Lagoa Rodrigo de Freitas acredita que aquilo é uma falha geológica que... falhando e tendo aquela cratera, entrou-se água e criou aquela lagoa, se forma a paisagem, a terra se forma. Hã? Onde que essa lagoa é diferente? No Rio de Janeiro. Tem até um poema, eu conheço um poema do Carlos Drummond de Andrade que fala da Lagoa Rodrigo de Freitas. Quer que eu recite ele pra você? João Gostoso, mas eu vou ler assim. João Gostoso era carregador da feira... Não, quer? João Gostoso era carregador da feira e morava no Morro da Babilônia. Um dia ele saiu do emprego, foi para um bar na rua 25 de novembro, bebeu, cantou, dançou, pulou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. É um poema, Carlos Drummond de Andrade. O nome desse poema é poema retirado de um jornal. Gostou? Você já li também? Eu já li pra você, né? Deixa eu ver aqui. Toda hora esse negócio tá fechando e eu vou ter que colocar de novo. Falamos sobre o universo, falamos sobre as estrelas, falamos sobre a Terra. Agora eu quero falar sobre o sistema solar em si. Todo mundo já sabe assim, o sistema solar é composto pelo Sol e os outros planetas, correto? Simples. Gente, agora eu vou dar uma pausa aqui de 30 segundinhos, sério mesmo. Só pra vocês falarem que eu não tô mentindo, ó. Aqui, ó, a apostila fica toda branca, ó. Aí ela vai demorar uns 30 segundinhos pra ela voltar. Vê quantos minutos de vídeo que tem aqui. 12. 12. Só? Tá bom. Acho. Paciência. Olha lá, foi... não. Aqui, ó, foi. Deixa eu ver... Isso. Não. Tá carregando. Vamos, apostila. Colabora. O universo da Terra. Agora foi, hein? Página 159. Uma teoria pro fim do universo é antes, que fala sobre o sistema solar. Cauane do céu, que falta de paciência. As duas páginas que eu quero falar são as únicas que não carrega, Cauane. Gente, dá double clique assim, ó, no vídeo de vocês pra ele avançar até eu estiver falando. Por favor, não me faz apagar essa vergonha sozinha. Aqui, Cal, as únicas duas aqui, ó, as duas páginas são as únicas que não carregam. Show, eu vou chorar. Nossa, eu vou chorar real. Olha lá, não carrega, simplesmente não carrega. Enfim, vamos lá. Foi. O sistema solar, ele é constituído pelo Sol, os planetas e os satélites que o sustentam. Que o sustentam não, que os obtêm ali. A primeira coisa que eu preciso que vocês entendam eu já falei lá no
lá no primeiro módulo, que foi o módulo 15, se eu não me engano, sobre a teoria do heliocentrismo e a teoria do geocentrismo. Nós entendemos hoje que, entre aspas, assim, que o heliocentrismo é o mais correto, mas eu vou falar assim pra vocês. O heliocentrismo é correto, assim, é o certo a se falar quando nós colocamos o Sol como referencial, lembra lá das leis newtonianas, e quando nós falamos sobre o sistema solar, porque o Sol nunca que vai ser o centro do universo. Ora, que o universo ele é infinito, correto? O universo ele é infinito, e quando você tem um plano ou um espaço infinito, você não pode simplesmente pegar um ponto ali e dizer que ele é o centro. Não pode. Mas do sistema solar, nós vamos dizer aqui que o Sol ele é o centro, sim. E ele é composto ali pelos os planetas. Aí vê aí na apostila de vocês quais que são as ordens desses planetas. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, correto? Depois de Marte vem o quê? Saturno. Qual que é o outro que é grandão? Urano, Plutônio e Plutão. Se eu não falei errado. É Mercúrio, Vênus. Não é? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Saturno, Netuno, Urânio e Plutão. Plutão não existe mais. Não, Plutão deixou de ser um planeta. Ele não existe mais, ele tá lá. Ele tá lá. Plutão, a NASA disse que Plutão deixou de ser um planeta, mas nos nossos corações ele sempre será. Eu não posso? Eu não posso virar e falar isso? Não é, não. Anota aí na atividade de você e me manda. Vamos ver se você tá assistindo o vídeo meu. Escreve assim, ó, abre aspas. A NASA disse que Plutão deixou de ser um planeta, mas nos nossos corações, Plutão sempre há de ser. Correto, Chu? Eu quero que vocês entendam sobre... Eu vou até pedir um trabalho para que vocês falem das... Nós ainda vamos estudar isso de forma separada. Quais que são as propriedades de cada planeta sobre clima, eu já ia falar vegetação, sobre clima, sobre de que é composto, se é composto de muito gás, se é composto de muita rocha, se tem água, e se tiver água, a água está em estado líquido, está em estado sólido, está em estado gasoso, como que ela tá, mas a nível de sistema solar eu quero que vocês entendam as formações dos planetas, correto? E como que eles rotacionam entre si, é óbvio, eles vão se rotacionar, leiam, eu quero que vocês leiam, e sobre a translação sobre o Sol, correto? Eu quero que também, perdão, que vocês se atenham aí sobre a teoria do fim do universo, que é a teoria do fim do mundo. Fisicamente falando, acredita-se que o fim do mundo vai ser quando a Terra se afastar do Sol e a Terra não poder ter mais vida. Mas isso vai acontecer daqui a bilhões e bilhões de anos. Acredita-se também que que isso não vai ser o fim do mundo, vai ser o fim da humanidade. Pode ser que nós tenhamos outro planeta habitável, por exemplo, Mercúrio se torna habitável, ou sei lá, não... Os planetas que vão ficar mais perto do Sol... porque pensando assim, então pensando por esse lado, há bilhões e bilhões de anos, Marte foi sim um planeta habitável. Porque há algum ano atrás ele ocupou o espaço da Terra. A gente pensa não necessariamente em determinada parte do ano, por causa das suas linhas de translação. Eu não tenho esse conhecimento, mas provavelmente ele existe. E acredita-se que também, do mesmo jeito que o Big Bang foi ali um sopro, ou uma explosão, acredita, alguns falam em sopro, outros falam em explosão, ele tem essa teoria. O universo ele surgiu como se fosse um sopro. Aí o balão vai subindo, tipo um balão, sabe? Faz uma analogia a um balão. E esse balão ele tá expandindo, como se fosse um universo. Vai chegar uma hora que ele vai estourar. Aí vai tudo pra cucuia. Sobre esse módulo, eu quero que vocês tenham eu já acabei já, eu só tô elencando aqui. Eu quero que vocês tenham um conhecimento embasado. Ai, Pedro Henrique, você falou nesse vídeo e não explicou nada. Exato.
Eu quero que... Eu até falei demais no outro vídeo, eu não queria ter falado tanto sobre os conceitos, eu queria que vocês tivessem chegado neles sozinhos. Eu quero que vocês conceituem por vocês mesmos. De onde que surgiu o universo, que você entenda muito bem a teoria do Big Bang e a teoria do universo e expansão, que vocês entendam muito bem a formação das estrelas e das galáxias, que vocês entendam muito bem a origem da Terra e como a Terra é hoje um país habitável e que vocês entendam a estrutura do sistema solar, correto? E que vocês tenham capacidade de fazer as atividades finais e as atividades do livro, da folha que eu mandei pra vocês, que são referentes ao capítulo 16 e 17. Beijos, amo vocês, tchau!